Olá, bem-vindos ao canal AgroRita. Eu sou Rita de Cássia, engenheira agrônoma, e hoje trouxe os convidados para tratar sobre mormo. O médico veterinário Roberto Carlos, ele é auditor fiscal do Ministério da Agricultura, e o doutor Daniel Prazeres, médico veterinário, professor da UEMA e responsável técnico do laboratório Cernitas. Então, doutor Daniel, o que vem ser o mormo? Bom, gente, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez com vocês, conversando sobre assuntos de interesse da agropecuária do estado do Maranhão e do Brasil. O mormo, Rita, é uma das doenças mais antigas descritas em equídeos no mundo. Hipócrates e outros pensadores já descreveram alguma coisa relacionada a essa enfermidade no século III e século IV a.C. E essa é uma enfermidade causada por uma bactéria que é a Burkholderia mallei, esse nome meio esquisito, mas que foi uma bactéria utilizada como arma biológica na Primeira Guerra Mundial. Então, como se sabe, os equídeos eram muito utilizados, né, para transporte de armas, transporte de pessoas e até para aqueles momentos de confronto na Primeira Guerra. E a Burkholderia mallei, causadora do mormo, foi utilizada como arma biológica para que esses animais adoecessem e tivessem uma eficiência menor dos seus inimigos, né, no combate. Então, o mormo é uma doença que causa principalmente sinais respiratórios, mas não são esses os únicos sinais clínicos, né? Tem vários outros que eu acho que nós vamos aqui, então, comentar com vocês mais à frente. Agora, eu queria perguntar para o doutor Roberto Carlos, no caso, quais são os sinais e transmissões que o proprietário aqui do Maranhão, o pecuarista, tem que ficar atento ao mormo e perguntar se o mormo pode ser transmitido para outros animais domésticos? Isso. Obrigado a Rita e o canal aqui AgroRita pela oportunidade, né, de falarmos de doença de importância ao Estado e ao Brasil. O mormo é uma enfermidade que a gente chama de zoonose, né, que ela é passada do animal ao humano. Daí o que foi esclarecido antes em relação à zoonose. E ela apresenta alguns sinais. A gente, por exemplo, nós já tivemos oportunidade de ver o mormo no Maranhão, em Anajatuba. Então a gente consegue perceber alguns microabscessos, seria aquele pus sobre a pele, né, aquele de tamanho, por exemplo, do nosso polegar. E aí a gente vê animais com feridas pelo corpo, né, nas pernas. Alguns outros animais demonstra uma secreção pulmonar, então há uma secreção nasal, às vezes ocular também. E às vezes tem aquelas infecções que elas não são perceptíveis, porque elas são internas, né? Então às vezes o pulmão do animal tem aqueles microabscessos, o fígado, ou outros órgãos internos. Então acaba tendo que nem todas as vezes nós vamos conseguir. Só quando a doença é mais aguda, ela apresenta uma sintomatologia para as pessoas, né? Para quem consegue perceber. Só que boa parte desses animais, às vezes, ele não demonstra essa enfermidade com tanta facilidade. A gente outro dia falou sobre a anemia infecciosa clínica, e é feito o exame para antes de vaquejada, exposição agropecuária, venda de animais para o transporte. No caso do mormo, esse exame também é exigido? Exatamente. Ele é exigido tanto para as nossas aglomerações no estado, como aqueles animais que são atletas que vão de um estado para o outro, né? Ou qualquer trânsito, ou reprodutores, né? Esses exames eles têm em média 60 dias com essa validade para que eles sejam transportados de um estado para outro, ou para uma aglomeração, ou como reprodutor. Então o produtor tem que estar ligado nisso. E a gente não tem uma certificação no estado no momento em relação a essas propriedades, né, que poderiam estar sendo avaliada. Nós precisamos que os criadores eles tenham esse entendimento, e nem sempre ele vai observar o sintoma, mas nós precisamos ter diagnóstico sorológico, né,
para fazer exames que são feitos, alguns aqui nos laboratórios credenciados do Maranhão, como também aqueles resultados positivos, eles são mandados para um laboratório de referência, que é os nossos Lanagros, ou hoje a gente chama de LFDA. No caso do mormo, nós estamos enviando para Recife. Resumindo o que foi falado aqui, a gente, para ter uma propriedade no Maranhão, ela certificada em relação tanto ao mormo como à anemia infecciosa, tem que entrar em contato com a GED, e lá eles vão dar as orientações para que o proprietário possa chegar. No caso, doutor Daniel, qual que teria tratamento, prevenção contra o mormo? Olha, o tratamento ele não é recomendado em animais, né? Infelizmente também não tem uma vacina e, portanto, o método de controle ainda é o sacrifício dos animais positivos, né? Esses animais são eutanasiados na própria propriedade e ali mesmo o cadáver deve ter o seu destino, ou seja, ele deve ser enterrado ou cremado para que não haja a difusão dessa bactéria no meio ambiente, contaminando outros animais. Em seres humanos, o mormo é uma doença pouco registrada, porque a maioria dos casos que se sabe, que se tem notícia na literatura, são diagnosticados após o óbito, ou seja, o paciente apresentou ali uma broncopneumonia de difícil tratamento, né, que os antibióticos comuns não resolveram, e após o óbito, então, é feito algum exame pós-morte para diagnosticar a causa-mortes e se detecta, às vezes, a bactéria Burkholderia malei. Então, o tratamento não é recomendado em animais, não é feito em hipótese nenhuma. O próprio Ministério da Agricultura estabeleceu essa política de controle que é baseado nos exames e no sacrifício dos animais positivos. Olha, a importância da gente conversar com quem entende do assunto. Por exemplo, o mormo. A gente viu agora que é uma doença, ela é uma zoonose, e quando ela é classificada com zoonose, significa que nós, seres humanos, podemos contrair. E ela é uma doença de difícil trato no ser humano, porque o que acontece é que muitas vezes a zoonose, os médicos eles não estão acostumados a tratar de zoonose. Então, quando vai saber que é zoonose, a gente já está numa situação mais complicada. Então, é importante para os criadores ter esse acompanhamento. Procurem a agência de defesa sanitária para organizarem um plano de controle, para que as propriedades possam ser certificadas, para facilitar a venda dos animais de vocês. Vai facilitar, no caso, o cruzamento de animais que você queira fazer o melhoramento genético, ter animais melhores, você ter um macho que queira fazer a reprodução com uma fêmea da propriedade vizinha, os dois tendo certificado, vai ter a garantia de que os animais que vão nascer desse cruzamento são animais sadios. Então, vejam só a importância de se conhecer essas doenças, ter as informações corretas. E agora eu vou passar aqui para o Dr. Roberto Carlos para ele fazer as considerações finais dele sobre a doença, que nós já estamos aqui quase finalizando o nosso programa. Eu queria agradecer, né, a oportunidade, tanto minha como do Daniel, né, do Ministério da Agricultura ou do Laboratório Credenciado, para falar sobre o mormo e chamar a atenção também para que não os proprietários, os criadores, os responsáveis, não levem seus animais para eventos clandestinos, né, porque eles acabam não fazendo exames nem de anemia e nem de mormo. E o interesse que nós temos é um interesse do Estado e um interesse do país, né? Nós queremos controlar a enfermidade para que a gente consiga mais mercados ainda, né? Então, a gente acabe tendo tanto um trabalho de progressão para a sanidade animal como saúde humana. Então, é para isso que a gente trabalha, né? É em prol do produtor. E isso tem que ficar bem evidente. Doutor Daniel, faça suas considerações finais. Bom, eu queria mais uma vez agradecer pelo convite em participar aqui desse momento com vocês e dizer que existem duas doenças de equídeos
que são bastante conhecidas e que são controladas pelo Ministério da Agricultura no Brasil, de forma mais direta, que é a anemia infecciosa equina, que nós tivemos a oportunidade de conversar outro dia aqui com vocês, e o mormo. A anemia infecciosa equina, ela já é bem conhecida dos criadores, inclusive aqui do maranhense, e sempre que ele pensa em adquirir um animal, botar um animal para cruzar, ele solicita o exame de anemia infecciosa equina, ou AIE. Só que o mormo, infelizmente, a anemia infecciosa equina já é predominante, já é endêmica no estado. E, infelizmente, o mormo tem crescido muito nos últimos anos. Então, é necessário também que os produtores comecem a se inteirar mais, por isso da importância desse canal, né, sobre essa enfermidade, e que passem também a exigir o exame negativo para qualquer tipo de transação, seja comercial ou reprodutiva. E, mais uma vez, Rita, muito obrigado. Eu que agradeço as informações dos dois médicos veterinários, Roberto Carlos e Daniel Prazeres, que nós trazemos informações para o Maranhão que ajude a agropecuária. E vocês viram a importância de se pedir esses exames, tanto da anemia infecciosa equina como do mormo, quando for vender os animais, quando você for comprar, quando for fazer o cruzamento, quando for participar de eventos oficiais, ou tanto de vaquejada como de exposições de animais, e você, criador, evite levar seus animais para a festa clandestina, certo? E aqui não esqueçam de se inscrever no meu canal, apertar no sininho para receber as notificações das novidades que vamos estar sempre trazendo e dar o like. E não esqueçam também de compartilhar com seus amigos e familiares as novidades do nosso canal. Muito obrigada.